O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Esse versículo está em Provérbios capítulo 15, versículo 19. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Vamos refletir na palavra de Deus e hoje o nosso tema é sobre a preguiça. Após a nossa reflexão, estaremos orando. Vamos orar juntos. Então, fique à vontade e deixe os seus pedidos de oração nos comentários. Então vamos lá. O versículo se inicia dizendo o seguinte: o caminho do preguiçoso é cheio de espinho. Vamos entender aqui o que o autor de Provérbios quis dizer com esta palavra caminho. Na Bíblia Sagrada, na maioria das vezes, a palavra caminho significa um estilo de vida. Ela não está no seu sentido literal, nesse caso aqui. O que eu digo sentido literal? Por exemplo, quando você vai da sua casa até a mercearia, você anda por um caminho. Quando você vai da sua casa até um açougue ou uma padaria ou até a casa de seu vizinho, seja a pé, seja de bicicleta, seja de carro, de ônibus, não importa o meio de transporte. A rota, o trajeto que você segue, isto aí é o caminho. Esse é o sentido literal da palavra caminho. Mas aqui no caso, no versículo 19 do capítulo 15 de Provérbios, a palavra caminho não está no sentido literal. Está em um sentido, vamos dizer assim, figurado. Então, quando o autor disse o caminho do preguiçoso, ele está se referindo ao modo de vida de uma pessoa preguiçosa. A maneira como essa pessoa vive. Então, nós precisamos refletir. E é bom que você entenda que Deus não se agrada da prática da preguiça. Nós precisamos estar sempre nos lembrando que a preguiça desagrada, entristece a pessoa do Espírito Santo. Até mesmo porque o Espírito de Deus, ele nos é dado por Deus para nos ajudar em muitas coisas, operando em nós muitas coisas. E uma delas é uma coisa que é contrária à preguiça. Ele é um espírito de ânimo. O Espírito Santo, ele nos dá ânimo, ele nos dá força, ele nos dá coragem, ousadia, alegria, entre outras coisas que nos impulsionam para continuarmos vivendo de forma a agradar a Deus. E eu sei que você não tem dificuldade alguma em entender que a preguiça é contrária a todas essas coisas que eu disse que o Espírito Santo nos proporciona. Então nós estamos entendendo que a preguiça não agrada a Deus. Se você tem dificuldade com a preguiça, está passando por problemas de preguiça ou coisas semelhantes, como por exemplo, o desânimo, a tristeza, depressão, vontade de desistir, sem vontade de fazer as coisas, você precisa buscar ajuda em Deus. Primeiramente, você ora e clama ao Senhor. Se for algo espiritual, Ele vai responder, Ele vai operar em sua vida. Mas se for algo físico, você deve, é claro, procurar a medicina, procurar um profissional qualificado, um médico da área. Mas aqui eu estou falando de um contexto mais no sentido espiritual. Você precisa entender que os espíritos malignos, aqueles que também são chamados de demônios, eles prejudicam os seres humanos em diversas áreas de suas vidas, se utilizando de vários meios, de vários artifícios. E um deles é colocando desânimo nas pessoas, colocando preguiça nas pessoas. Existem pessoas que têm preguiças por diversos motivos, mas tem outras que parecem que são preguiçosas por natureza. Parece que não é algo
assim, vamos dizer, físico, uma coisa para um médico ou um profissional resolver. Parece que é algo da pessoa, vamos dizer assim, tomar juízo. Na linguagem mais popular, tomar vergonha na cara. Precisa tomar uma sacudida. Então nós precisamos estar sempre vigilantes quanto a isso. Se você está na prática da preguiça ou, vez ou outra, deixa de fazer alguma coisa por causa de preguiça, reconheça essa falha, confesse esse pecado a Deus, peça a Ele perdão e peça a Ele que te purifique desse mal para que você não continue nessa prática, para que você não continue nessa prática. E após isso você vai pedir a Deus que Ele te fortaleça, que Ele te encha com a força, com a ousadia e a coragem do Espírito Santo. E aqui o autor de Provérbios vai falar sobre o caminho do preguiçoso, o modo de vida do preguiçoso. Ele diz que aquele que vive nesse estilo de vida, ele tem muitos sofrimentos. É claro, o versículo não está usando essas palavras, eu estou apenas transliterando, usando outras palavras para você entender o que ele quer dizer. Veja bem, a primeira parte do versículo diz que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Então, isso é o mesmo que dizer, o modo de vida do preguiçoso leva ele a passar por muitas dificuldades e muitos sofrimentos. Aqui, quando nós vemos aqui cheio de espinhos, isso aqui significa que o modo de vida de uma pessoa preguiçosa é um modo de vida doloroso. Pense bem, quando você está no meio da natureza, se divertindo na beira de uma cachoeira, tendo lazer em qualquer lugar que tenha natureza, e você precisa passar aonde tem mato, por exemplo, onde tem vegetação, e você passa em um trecho que tem vegetais espinhosos e sem querer você esbarra naquela árvore ou naquele galho ou ramo que contém espinhos. E não tem aqueles espinhos que arranham a gente e fica ardendo muito e dói muito. E aqueles espinhos que penetram na pele da gente e temos que tomar muito cuidado para não machucar e eles saem com muita dor. Tem também aqueles espinhos que agarram na roupa da gente. Não sei na região que você mora, mas aqui na minha região, em Minas Gerais, nós chamamos um certo tipo de espinho de carrapicho. Fica aquele monte de carrapicho agarrado nas roupas da gente. Então existem vários tipos de espinho, mas nós sabemos que os espinhos, eles são desagradáveis, eles ferem a nossa pele, eles geram dor no nosso corpo. Então, o autor de Provérbios, ele se utilizou dessa figura de linguagem para nós termos o entendimento de que o estilo de vida do preguiçoso, que aqui nesse versículo é chamado de caminho, ele nos traz sofrimentos, ele é cheio de espinhos, nos traz sofrimentos e também nos traz problemas. Você pode aí fazer uma comparação com várias coisas práticas na vida de uma pessoa nos dias de hoje. Por exemplo, uma pessoa que não dá manutenção na sua casa, os problemas começam a aparecer. Por exemplo, a caixa de esgoto da sua casa. Você tem que frequentemente, por exemplo, de 6 em 6 meses, estar tirando a sujeira dali. Vamos para um outro contexto que eu mesmo já vivi na minha casa. A caixa de gordura, aonde vai a água da pia da cozinha. Ali, de tempo em tempo, vai se formando uma crosta de gordura e ali se mistura com outras sujeiras, pó de café, entre outra coisa, e chega a ficar duro, parecendo um concreto. Isso aí é um sinal de que precisa de manutenção. E se a pessoa for preguiçosa, o que vai acontecer? Ela vai sofrer o efeito do espinho, que no caso é o esgoto transbordando, aquele mau cheiro transbordando. Isso aí vale também para outros tipos de coisas da nossa casa. Isso aí serve também para, por exemplo, manutenção em ferramentas, manutenção em veículos. Um carro que está precisando de manutenção. A pessoa vai procrastinando e vai procrastinando e vai procrastinando. Ela sabe, por exemplo, que a roda do carro dela está empenada. E ela procrastina. E ela vai andando com o carro. E ela tem preguiça de arrumar e deixa para depois, deixa para depois. O que acontece? O pneu daquele carro vai sofrer um desgaste
excessivo, vai ter mais prejuízos com o pneu. E se essa pessoa estiver em alta velocidade e dependendo da estrada ou do trecho que ela tiver, essa roda pode se soltar do carro, provocando um acidente, ferindo outras pessoas que não têm nada a ver e até mesmo arriscando a sua própria vida. Aqui eu dei apenas um simples exemplo. Poderíamos também dar um exemplo da nossa própria saúde, nosso próprio corpo físico, por exemplo. Você começa a sentir dores. Em vez de você procurar um médico para fazer exames e descobrir o que está causando aquela dor, você vai deixando para depois. Ah não, eu estou com preguiça de sair de casa. Ah não, eu estou com preguiça de enfrentar a fila do médico no posto de saúde, por exemplo. Veja bem que isso aí é um caminho que você está tendo, é um modo de vida, deixar as coisas para depois, ou não fazer as coisas porque não está com vontade, está desanimado, está com preguiça. E com certeza isso nos traz consequência. Como diz a lei da semeadura, tudo aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. Tem algum lugar na Bíblia, eu não sei a referência, se eu não estou enganado, está no livro de Provérbios também. Diz que a pessoa que não cuida da sua casa, o preguiçoso, o telhado dela vai cair. Tem um lugar também em Provérbios que diz que o preguiçoso, ele não sai para a rua, porque ele diz o seguinte, dando uma desculpa: eu não vou sair de casa, porque tem um leão na rua. É claro que isso não se aplica para os dias de hoje, no nosso contexto, mas sim naquele contexto de milhares de anos atrás, ali no Oriente Médio, onde isso era comum. Nós precisamos entender que tudo isso que a Bíblia nos diz é algo que Deus nos deixou para que nós venhamos evitar sofrer danos. E obedecendo a palavra, seguindo as instruções, os mandamentos e os conselhos, nós vamos nos dar bem e ter sucesso nas coisas que nós fizermos. Até mesmo porque Deus se agrada disso e Ele próprio faz questão de enviar as bênçãos sobre a vida de todo aquele que lê a sua palavra, se preocupa em aprender o modo certo de viver, o caminho em que você deve andar. Então, Provérbios diz que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O caminho do justo é o modo de vida do justo, é a maneira que o justo vive. E quem é justo? Justo é simplesmente aquele que crê com a verdadeira fé, porque muita gente crê, até o próprio diabo crê. Isso está escrito na Bíblia, mas o diabo crê e não obedece. Tome cuidado para que você não seja um que crê e não obedece. Mas se você crê e está sempre obedecendo ao Senhor, e quando você erra, reconhece os seus erros, pede perdão a Deus e se esforça para não pecar e para agradar a Deus, você é um justo, você é um filho de Deus. E o modo de vida do justo, o caminho do justo, é comparado aqui pelo autor de Provérbios, é comparado com uma estrada plana. Acredito que você já viajou em vários estilos e tipos de estrada, até mesmo estradas de terra e estradas asfaltadas. Imagina uma estrada de asfalto onde temos buracos. Ela não é mais plana, ela tem uma depressão, um buraco. Ali, se você estiver andando com seu carro, dependendo da velocidade, vai deslocar o seu pneu, pode até mesmo estourar o seu pneu, amassar a roda do seu carro. Isso aí nos dá prejuízos. Quando você está em uma rodovia, por exemplo, e chega em um trecho movimentado e os administradores da rodovia colocam redutores de velocidade, colocam quebra-molas, por exemplo. Talvez você não conheça como quebra-mola, saliência ou lombada na pista. Você tem que reduzir a velocidade e passar ali tranquilamente, para evitar acidentes, é claro. Mas se essa estrada fosse plana, você não teria obstáculos, você poderia seguir mantendo a sua velocidade constante. Naqueles tempos da Bíblia, os obstáculos eram outros, por exemplo. Imagino que eles deveriam ter vários tipos de obstáculos, por exemplo, buracos na estrada,
Imagine épocas longas de chuva e descer enxurradas atravessando estradas e deixando a estrada com fortes buracos ou deslizamentos de terra, pedras, árvores caindo no meio da estrada, ou então estradas cheias de pedras de todos os tipos. São estradas mais difíceis de se caminhar, principalmente para aqueles que cavalgavam com carruagens, que eram movidas, tracionadas a cavalos. Com certeza, as rodas daquelas carruagens que eram de madeira naqueles tempos sofreriam grandes danos nessas estradas cheias de pedras e cheias de buracos. Isso aí o autor de Provérbios usou para fazermos uma comparação. Aqui, do jeito que nós lemos em Provérbios 15 e 19, é uma linguagem em um contexto que eles compreendiam, porque naquela época eles viviam isso. O caminho do preguiçoso cheio de espinhos, um caminho literal cheio de espinhos e também um caminho comparado com uma estrada plana, literalmente uma estrada plana. Eles sabiam que era isso, mas aqui o autor de Provérbios escreveu para que a pessoa viesse comparar isso com a sua vida. E a nossa vida, de nós que somos justos, ela pelo menos deveria ser comparada como uma estrada plana, ou seja, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, uma vida contínua, bem-sucedida e próspera. É claro que os problemas são inevitáveis. Aqui eu estou falando de problemas que são consequências de erros, consequências de atitudes de uma pessoa, por exemplo, que tem preguiça, consequência de irresponsabilidade, falta de cuidado, irresponsabilidade e zelo com as coisas. É sobre isso que estou falando. Então fique com essa dica. Fique atento aos pensamentos, aos sentimentos e emoções que estão circulando aí dentro de você. Por isso que é bom estar sempre orando a Deus, lendo a palavra e jejuando, porque isso aperfeiçoa o nosso discernimento. E quando você se depara com qualquer pensamento ou emoção malignos, negativos, você já repreende aquilo, já ora, já busca a Deus, lê a palavra, toma alguma providência para não se render a esses pensamentos, emoções e sentimentos negativos que podem te fazer pecar desagradando a Deus. Então feche seus olhos e vamos orar comigo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de refletir na tua palavra, te agradecemos por esse ensino que está aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 19, Pai. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha abrir os nossos olhos, lança, meu Pai, luz na nossa mente, luz no nosso coração, para que nós venhamos compreender a tua palavra e coloque em nós, meu Pai, fé e temor, para que nós venhamos obedecer a tua palavra. Que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas que nós venhamos ser praticantes da tua palavra. Que nós venhamos obedecer a tua palavra. E como consequência o Senhor venha se agradar de nós, nos abençoando, nos concedendo sucesso nas coisas que nós fazemos em nossas vidas, prosperidade, que as coisas venham dar certo. Que a nossa vida, meu Pai, seja comparada com a vida do justo, conforme diz aqui nesse versículo que nós lemos. Que o caminho do justo é uma estrada plana. Pai, eu te peço pela vida de todo aquele que está sentindo tristeza, desânimo, depressão e tem problema com a preguiça e com a procrastinação. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha sondar as nossas mentes, os nossos corações, a nossa alma, todo o nosso ser. E tira, meu Pai, todo o mal, tudo que nos faz praticar essas coisas, deixar as coisas para depois, que se chama procrastinação, não querer fazer as coisas por desânimo, que pode ser também a preguiça. Tira isso de nós, Pai, nos limpa, nos purifica de todo mal. E que o Senhor nos dê, meu Pai, ânimo, coragem, desejo intenso, sede pelo Senhor, para que nós venhamos, meu Deus, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, buscar ao Senhor diariamente, constantemente em oração e estar jejuando frequentemente para fortalecer, aperfeiçoar o nosso espírito em Cristo Jesus.
Pai querido, liberta, meu Deus, da depressão, liberta, meu Pai, da tristeza, do desânimo, de todo o mal, essa pessoa que está me ouvindo. E que teu Espírito venha habitar em nós, que o Senhor derrame sobre nós a alegria do Senhor, porque a tua palavra diz lá no livro de Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Nos dê, meu Pai, força, poder, ousadia, coragem, ânimo, disposição e alegria, meu Pai, para vivermos de forma correta e justa, glorificando o nome do Senhor e agradando ao teu Espírito. Pai querido, é isso que te pedimos e, acima de tudo, seja feita a vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações para receber os novos vídeos que estarei postando aqui. Eu vou deixar aqui na descrição ou fixado nos comentários um link para você estar recebendo diariamente versículos da Palavra de Deus, devocionais e os vídeos que eu posto aqui no canal. Então, ficamos por aqui com mais uma reflexão e um momento de oração. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.